Brasil, nós estamos mais uma vez com o nosso programa que está virando um verdadeiro sucesso. Papo reto, sem mimimi, aqui na Rede Brasil de televisão. A cada semana nós temos um encontro às 23h30. O Brasil todo vem falando do programa Papo Reto. Mas o programa tem se tornado um grande sucesso, por quê? Pelos nossos convidados. E não adianta, gente. A população brasileira, para falar de qualquer área, de qualquer assunto, não aguenta mais a conversa mole. Quando vai se falar, então, dentro do campo da política, pior ainda. Mas é por isso que eu tenho certeza que esse programa vai arrebentar pelo perfil, pela história de vida, pela capacidade da nossa convidada de hoje. Trata-se da senadora, minha amiga, minha irmã de luta aqui, a senadora Selma Arruda, do Mato Grosso. Ela se notabilizou, depois de muitos e muitos anos de magistratura, porque, ela até brinca no estado dela e no Brasil todo, é o Sérgio Moro de Sais. Porque com ela não tem conversa não, ela é a essência da aplicação da lei. Não é boazinha, nem mazinha, não é durona, nem nada disso, é legalista. E é por isso que a gente está trazendo aqui, porque nas ações dela, faz um ano que nós estamos juntos aqui, e ela ganhou demais a confiança dos 80 senadores aqui com ela, porque é uma pessoa que sabe o que fala, sabe o que faz, tem convicção, é polêmica, porque está aqui no mimimi, porque não tem conversa mole com as coisas, é uma das pessoas que encabeça um movimento de mudança da estrutura do Senado, da visão que os senadores têm da sociedade. Então, Selma, é um prazer ter você com a gente aqui no programa. E para começar, como é que a juíza Selma Arruda, adorada pela população do Mato Grosso, detestada por alguns figurões, como é que a magistrada ingressou ou foi cooptada para vir para a política? Boa noite, Major Olímpio, meu grande amigo. É uma honra estar aqui conversando com você, com seus telespectadores. Eu fico muito feliz de poder vir aqui e ter esse papo com você tão gostoso. Eu entrei para a política por revolta, sabe? Eu fui juíza há muito tempo, 22 anos, e no final da minha carreira, a sensação que eu tinha era de frustração, porque quanto mais você quer aplicar a lei, mais ela favorece bandido. A gente sabe que quem faz a lei, já faz a lei pensando em, muitas vezes, em se autoproteger. E foi por isso, com essa indignação, com essa vontade de mudar algumas leis, principalmente leis penais, coisas voltadas a combate à corrupção. Eu já tinha tempo de aposentadoria, então me aposentei e resolvi encarar esse mundo político aí e ver o que a gente consegue fazer aqui no Senado. Então, qual é a diferença que você sentiu, assim, da magistrada, tendo autonomia na aplicação da lei, tendo enfrentado as circunstâncias que você enfrentou para que fizesse valer a lei, até diante disso a credibilidade que você tem com a população, que sem nunca ter participado da política, vai disputar uma eleição para senadora, dificílima eleição, sem tempo de televisão, sem apoiamento, estava num partido junto conosco, junto com o Jair Bolsonaro. Como é que foi essa situação e qual a diferença da legisladora, a sua visão, da juíza frustrada com as deficiências da lei? O que mais te chocou nisso aí? O que mais te animou? Como é que você sentiu isso? Major, acho que eu ainda estou estreando, ainda estou debutando, né? Porque a vida política é completamente diferente. Quando você é uma magistrada, você tem a autoridade de magistrado, você manda
e as coisas acontecem da forma como você mandou. Aqui você tem que aprender a fazer negociações, tem que aprender a fazer concessões, tem que aprender a conversar até mesmo com as pessoas com quem você não concorda, até mesmo com as pessoas com quem você não tem afinidade, porque senão você não consegue aprovar nada, né? Então, isso para mim ainda é um pouco difícil, vou te confessar. É um pouco difícil, ao contrário de você que já é uma pessoa experiente, que já tem, e que me ensinou muito, muito. Eu quero aqui de público, pessoal aí, telespectadores, agradecer esse homem aqui, que me acolheu no PSL e que foi um grande líder, eu digo que o maior líder que eu já tive, Major Olímpio, que nos acolheu, eu, a senadora Soraya Tronic, que também não tem experiência nenhuma na política, e fez de nós duas protegidas dele. Enquanto eu estive no PSL, esse homem foi um grande herói, e é ainda um grande herói, uma pessoa que eu admiro demais, vou admirar sempre, Major, sempre, sempre. Olha, gente, conversa nossa vai avançando nisso. A senadora, em determinado momento, ela chegou a colocar grandes figurões atrás das grades. Logicamente, essas grandes figurões, seja da política, seja do meio empresarial, ninguém fica quieto. Ao longo da carreira dela, houve momentos em que tinham graves ameaças à vida dela, teve que ser acompanhada por escoltas, ser protegida por escoltas, porque com ela não tinha conversa em relação a uma série de coisas. Ameaças, elas continuam, senhora? Não, graças a Deus eu não recebo ameaças, ao contrário do povo mato-grossense, eu recebo elogios. É impressionante porque acho que todo mundo sabe que eu estou sendo processada, acusada de coisas que eu não cometi, mas as pessoas quando me encontram na rua, ao invés de me criticar ou de me perguntar se é verdade que eu fiz isso ou não, elas me abraçam e digo, fica firme, fica com força que a gente está com você. Mas olha, é justamente sobre isso. Se pararam as ameaças físicas, né? Nós vamos falar no próximo bloco desse, que aqui a nossa conversa é papo reto mesmo. E a juíza Selma, ela é um sinônimo da franqueza, da autenticidade. E por circunstâncias locais no estado do Mato Grosso, existe aí um processo na Justiça Eleitoral. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco. É muito rápido, nós já voltamos em alguns instantes, porque aqui na Rede Brasil de Televisão, nosso programa Papo Reto, sem mimimi, e é essa conversa mesmo, com toda a autenticidade. Minutinho só. E a senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, ela vai continuar dizendo ao Brasil por que ela é tão adorada no Mato Grosso e por que em algumas circunstâncias, algumas pessoas não querem que ela permaneça no Senado da República. Um segundinho só. Nós estamos de volta com o nosso programa, hoje uma convidada por demais especial, a juíza muito atuante no Mato Grosso, acabou se notabilizando como a juíza alinhadora, o Sérgio Moro de Saias. Aliás, ela e o Sérgio Moro são muito amigos. O Sérgio Moro é um cara de uma humildade sem tamanho e ele tem a Selma como uma das principais conselheiras quando vai se falar na evolução de projetos. Isso ela vai contar depois, mas no final do bloco anterior nós tocamos num ponto e a Selma é muito transparente, por isso que eu tomo a liberdade de colocar a questão, que também é uma oportunidade dela dizer para o Brasil. Selma, entraram com
um processo contra você questionando a forma como você fez a sua campanha e questionando, inclusive, com demandas em que te ameaçam te tomarem o mandato que a população do Mato Grosso. Estou dizendo tomarem, porque é tomar mesmo. Eu conheço o conteúdo das acusações, mas o Brasil não conhece. Então, a sua verdade, com o papo reto para o Brasil, o que se passou, o que se passa nisso? Vou lhe contar uma história um pouquinho mais longa, começar do começo, como a gente diz, né? Quando juíza, eu atingi alguns poderosos coronéis lá no meu estado. Ao contrário, por exemplo, da Operação Lava Jato, que atinge vários partidos, especialmente o PT, lá no meu estado, o partido mais atingido foi o MDB, né? Era o partido que tinha maior número de autoridades que eu acabei prendendo, muitas das quais condenei, tirei os bens. A gente, óbvio, né? É meu trabalho, era o meu trabalho, a minha convicção era nesse sentido. Tudo muito provado, tudo muito correto, tudo muito, enfim, sentenças confirmadas em segundo grau e etc. Bom, isso é óbvio quando você combate a corrupção. Eu estava até vendo uma fala sua esses dias sobre isso, acho que no Twitter, que quando a gente combate a corrupção, sempre tem um ciclo em que você combate e no outro você apanha, não é isso? Isso a gente vê nitidamente, aí o Brasil sabe o quanto que muitas vezes o Sérgio Moro apanha, né? Por quê? Porque aquele ciclo em que ele combateu, em que ele prendeu, em que ele condenou, se encerrou. Hoje lá como ministro, ele tem recebido duras críticas de vários pontos das pessoas que têm exatamente interesse em prejudicá-lo. Lá comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu resolvi me aposentar, eu acho que até uma ingenuidade minha isso que eu fiz, resolvi me aposentar, resolvi me candidatar a qualquer cargo político, eu não sabia exatamente, no fim das contas acabou que eu vim para o Senado, mas quando isso aconteceu, eu despertei a ira daquelas pessoas e daqueles partidos que eu havia prejudicado. Porque os partidos, quando você prende um governador do estado, você acaba com aquele partido. Você prende um governador do estado e 10 secretários daquele governo, você acaba com aquele partido. É óbvio que tem a revanche, né? E foi o que aconteceu. Um dos membros do TRE é exatamente o advogado dessa organização criminosa. E, para meu azar, o meu processo foi distribuído para a mão de quem? Dele, né? Então, desde a primeira decisão, desde o registro da candidatura, desde a fixação do tempo, desde colocar o meu nome ali, que era a juíza Selma, ele quis indeferir tudo. Ele quis impossibilitar a minha candidatura e me perseguiu, assim, descaradamente. No final, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu pegar gastos meus de pré-campanha, jogou para dentro da prestação de contas e disse que eu omiti aqueles gastos que eram de campanha. De pré-campanha? Pré-campanha, gasto de maio, gasto de abril, que eu não tinha obrigação de declarar, ele disse Mas que não eu é só a partir do registro da candidatura que você tem que... Agosto. Não é a partir de agosto? Então, para todo político do Brasil, menos para a juíza Selma. Para a juíza Selma, eu deixei de declarar aquilo tudo lá. E outra, me acusaram de abuso de autoridade, de abuso de poder econômico. Por quê? Porque eu fiz gastos na pré-campanha. Muito bem. Sabe quem era que competia comigo para dizer que eu, uma juíza aposentada, estava abusando do meu poder econômico? Um dos maiores criadores de gado do Brasil, Jaime Campos, meu colega hoje, que foi eleito comigo. Em segundo lugar, eu fui a primeira, ele foi o segundo. Um dos maiores criadores de gado do Brasil. Agricultores poderosíssimos, pessoas protegidas por fortunas milionárias. A única pessoa que estava abusando do poder econômico ali fui eu. Que né? é assalariada, é juíza. E que até uma semana antes da eleição estava em 5º lugar nas pesquisas. Em 5º lugar nas pesquisas. Então, se o que eu gastei em abril e maio tivesse valido para eu ter alguma vantagem em relação aos outros, por que ele está em 5º lugar na pesquisa, me diga? Né? Então, essa é a lógica do processo. Mas as demais candidaturas, porque eu nunca, até o caso da Selma, eu nunca tinha
visto um caso semelhante. E eu duvido que tenha algum caso de quem venceu a eleição, de quem não venceu, que houve uma apuração das atividades de pré-campanha. E é impossível se fazer isso. Durante o período de campanha já é difícil, né, para se verificar o que é um ato da campanha, o que é um ato da vida normal do cidadão que está disputando uma eleição. Eu imagino como é que se fez em relação à pré-campanha. Mas a acusação, então, contra você é que abusou economicamente E fiz caixa 2. num período onde não tinha nem a tua candidatura, ela não existia porque ela não era registrada. Eu não sabia nem a que eu ia concorrer, se você quiser, né? E para piorar, esses gastos que eu fiz foram todos gastos com cheque nominal, muitos pré-datados, não tinha mala de dinheiro, não tem como você falar ou ter ideia E de com que uma isso possa acusação ser... de caixa 2, Pois é. Agora, quem me acusou e quem fez toda essa graça lá no TRE foi exatamente o advogado da organização criminosa que eu prendi. Então, para mim, isso faz muito sentido. E para as pessoas em Mato Grosso também faz. e ela não falou assim, não foi uma situação hipotética na qual ela disse: quando se prende um governador e se prende 10 secretários, quem é do Mato Grosso sabe exatamente o que se passou e é realidade. Mas olha, gente, por isso que hoje o Brasil todo está conhecendo, admira a senadora Selma Arruda. Não é só no Mato Grosso que as pessoas estão dizendo: olha, se mantenha perseverante. Eu estava domingo na Avenida Paulista fazendo manifestações, que é um tema que ela vai falar, porque ela foi relatora aqui sobre a necessidade da prisão após a decisão de colegiado em segunda instância. E muitas pessoas, com muito carinho, falavam de senadores. E falavam para mim: olha, manda um abraço para a senadora Selma, manda um abraço para o Álvaro Dias, que é muito querido, manda um abraço para o Girão, manda um abraço para o senador Alessandro, manda um abraço para o Lazier. Então, Selma, você tem fãs hoje da sua conduta em todo o Brasil. Nós vamos para mais um intervalo comercial, vamos voltar rapidinho, que agora ela vai falar com o que ela se debruçou sobre isso, deu um show de relatoria aqui e levou para aprovação aqui no Senado a possibilidade da prisão após a decisão de colegiado, após a decisão de segunda instância. É um segundinho, nós já voltamos. Até já! Estamos de volta hoje com a senadora combativa Selma Arruda. E ela, como juíza, ela que veio para a política, porque disse: me frustrava ver o que nós temos de legislação, tem tido muitas oportunidades para exercitar essa sua capacidade, essa sua liderança, essa sua experiência como juíza e alguém que conhece muito do direito e da sua aplicação. No primeiro dia, na eleição daqui do Senado, onde o pau quebrou, ela era uma neófita chegando naquele dia, em determinado momento, ela estava nos aconselhando da melhor interpretação do regimento e do que estava se passando aqui naquela confusão. Ela talvez não se lembre, nós que estamos e reconhecemos a capacidade dela, nos lembramos o tempo todo. Mas, Selma, caiu na boca do povo, na indignação do povo, acabou se tornando mais ainda forte essa indignação com a libertação do Lula, mas junto com o Lula a possibilidade de libertação de mais de 4 mil presos no momento que uma decisão do Supremo Tribunal Federal voltou
a decisões anteriores, contrárias, que o Supremo já tinha dito. Não, é factível sim a prisão, a aplicação da prisão após decisão de colegiado. E pela sua capacidade, você acabou sendo escolhida relatora na CCJ, teve uma atuação brilhante, mas diz para a população, o que tem de realidade, o que você vê de concretude, da necessidade efetiva do Congresso legislar, garantindo a possibilidade da aplicação da prisão após a condenação de colegiado, após a condenação de segunda instância. Olha só, nós, agora congressistas, costumamos criticar muito, principalmente o Supremo Tribunal Federal, quando ele age com ativismo judicial. Ou seja, quando ele inventa leis e decide da forma como bem entende, né? A questão da homofobia, ficar igual ao racismo, aquelas coisas que foram decididas há pouco tempo atrás. E aqui o Congresso fala, puxa vida, mas quem tem que decidir isso somos nós. Só que nós não decidimos. O Congresso é muito omisso ainda. O Senado Federal precisava protagonizar essas questões, levar a sério essas questões. Nós somos aqui para legislar. É por isso que essa questão da prisão em segunda instância, ela, embora, graças a Deus, nós tenhamos aí uma boa chance de aprovar esse PL 166, eu ainda tenho a sensação de que nós estamos atrasados, sabe? Porque precisou o povo ir para a rua, pressionar senador, xingar deputado, senador em aeroporto aí, né? Enfim, para que a gente pudesse, para que o Congresso se acordasse para isso. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos a aprovação. Nunca ninguém te xingou, não, né? Não, graças a Deus. Ai. Não, porque sabe a minha postura. Aí, gente, aí, ó. Não, porque sabe a minha postura, né? Mas é isso que eu quero dizer. Assim, enquanto congressista, eu me ponho nessa situação também de nós estarmos atrasados. O que a gente precisa fazer também aqui, Major, urgente, eu penso, é modificar esse regimento dessa casa, porque não é possível que o presidente do Senado possa sentar em cima do projeto e ficar ali indefinidamente, que um presidente de uma comissão possa fazer a mesma coisa e escolher a seu bel prazer, a sua vontade, tirar aquele projeto um belo dia da gaveta e colocar para votação. Veja, a lei de abuso de autoridade, que é um horror, que é inconstitucional, que é horrorosa, é uma vergonha legislativa, ela foi tirada do dia para a noite, de dentro de uma gaveta e colocada para votação, e nós obviamente fomos derrotados, né? Essa questão já tinha passado por aqui, mas enfim, quem era contra essa lei ficou boquiaberto e as pessoas aprovam como querem. A gente precisa mudar esse regimento e precisamos, o quanto antes, nos acordar para pensar. Prisão em segunda instância, vamos resolver? Bora resolver. Vamos pressionar para essa coisa ir para o plenário logo, para ir para a Câmara logo, e lá na Câmara vamos pressionar. Mas é importante que você, telespectador, você que é eleitor, se conscientize da necessidade de ir para a rua reclamar, de ir para a tua rede social reclamar, de cobrar da pessoa em quem você votou. Já passou o tempo, Major, em que as pessoas votavam num dia e no outro não lembrava nem quem tinha votado. Agora o brasileiro acordou e a hora é essa, é hora de pensar nisso. Sabe por quê? Porque quanto mais atrasados a gente estiver nessas questões de combate à corrupção, menos chance a gente tem de crescer. O Brasil precisa ser um país que atraia investimento. E para atrair investimento, ele tem que ser um país sério. Não vamos ser sérios quando a gente não encarar essas questões de frente, não é isso? Bom, gente, como diz o caipira na Grande Venceslau, quando o papo é bom, o tempo avua. Foi muito rápido aqui, exatamente porque não é nem entrevistar a Selma. Vocês perceberam, é como se nós estivéssemos numa sessão, numa comissão, tomando um café, pessoa mais franca, decidida, responsável e capaz. Se o Mato Grosso adora a senadora e a estimula, diz, senadora Selma, permaneça, finque o pé aí e você está em sintonia com o que o Brasil quer. Nós aqui pelo Senado, nós temos um profundo respeito e uma grande admiração. Selma, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você continue a ser a pessoa que é, para todos nós, o exemplo de vida, de luta,
E mesmo nesses momentos de maior tensão que adversários, inimigos, adversário não, inimigos, porque você escolheu o lado de cada grade. Alguns que já estiveram do lado de lá acham que quem está do lado de lá está certo, mas o povo brasileiro está contigo. Papo Reto volta no próximo domingo, 11h30 da noite, porque aqui na Rede Brasil o papo é reto e não tem mimimi. Abraço a todos. Um abraço, boa noite, pessoal.